Bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura hoje para o nosso devocional no capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Diz assim a palavra. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, saía ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E os insensatos disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: Não seja o caso, que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós temos aqui uma parábola da Escritura que Jesus fala que o reino de Deus. Todas essas expressões que ele usa, o reino de Deus, ele está demonstrando algum fator, algum ponto de vista ou alguma forma do reino de Deus. E nessa passagem bíblica nós vemos ele falar sobre a volta do noivo. A volta do noivo é a volta de Jesus. Talvez você não saiba, curiosidade, mas a Bíblia fala 318 vezes que Jesus vai voltar. É muitas vezes, né? É quase uma vez por dia dentro do ano que Jesus diz que vai voltar. 318 vezes é feita essa menção nas Escrituras. A grande esperança da igreja, a grande esperança dos crentes fiéis é a vinda de Jesus. Só que nós precisamos tomar cuidado, porque a Bíblia diz que haviam 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Não está falando que havia 5 mulheres que eram virgens e eram prudentes e 5 mulheres que não eram virgens, que eram loucas. Não, porque aí nós poderíamos pensar que Jesus estaria se referindo a pessoas que não aceitaram Jesus. Mas, na verdade, o texto bíblico nos leva a entender que as 10 virgens são 10 qualificações de pessoas que já estão na igreja, que são crentes, que servem a Jesus de alguma forma, certo? Ele disse numa passagem assim: muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Um certo pregador dizia que o primeiro ato de Jesus é tirar a igreja do mundo. Aí ele tira nós do mundo, nos traz e nos faz igreja. O segundo ato, ele vai fazer o seguinte: ele vai tirar a igreja de dentro da igreja. Olha bem, aqui na parábola das 10 virgens nós entendemos isso, que ele vai tirar a igreja de dentro da igreja. Porque muitos são chamados, mas nem todos são os escolhidos. Observamos no texto que havia 5 virgens que eram prudentes. O que são as virgens prudentes? É a parte da igreja que é vigilante. É a parte da igreja que nunca deixa a sua chama apagar. É a parte da igreja que nunca deixa a sua vida cristã se tornar insignificante. Mas do outro lado existe uma parte da igreja que não está nem aí, que participam de algum culto, mas não tem crescimento, não tem vida em si mesmo, não tem vida espiritual. E a Bíblia diz que tudo é marcado na volta do noivo. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem algum depósito com Deus? Sabe aqueles momentos que nós passamos e vivemos, servimos, oramos muito, jejuamos, buscamos a Deus? Na verdade, eu acredito que nós fazemos um depósito diante de Deus. Um depósito é feito. E quando nós estamos cochilando, como diz o texto, ou dormindo, que nós estamos num período de sono, nós temos algum depósito com Deus.
Nós temos alguma coisa guardada que pode nos socorrer e pode nos ajudar. A palavra diz que as 10 virgens cochilaram e dormiram. Todas as 10 dormiram. Não quer dizer que a virgem prudente não dorme. A virgem prudente também dorme. A imprudente dorme muito mais. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando elas acordaram, houve o grito, eis que o noivo vem. Elas acordaram. Só que as virgens prudentes, elas tinham uma reserva de azeite. Elas tinham uma reserva. Elas tinham um azeite guardado. Elas trouxeram uma vasilha de azeite junto com as suas lamparinas. Lâmpadas aqui é traduzida pela palavra lamparina. Talvez as pessoas novas nem saibam o que é uma lamparina. Eu sei do meu tempo, quando não havia energia nas fazendas, quando a energia era uma coisa rara, a gente tinha uma candeia, uma lamparina. Era uma vasilhazinha que tinha um bico, saía um pavio de pano, de linha de dentro dela. E lá dentro nós não usávamos azeite, naturalmente, na nossa cultura, nós usávamos algo chamado querosene. E aquele pavio ficava dentro do querosene, ele ia sugando o querosene à medida que o querosene é queimado na ponta do pavio. Se o querosene acabasse, o pavio queimava e acabava. Era muito rápida a queimada do pavio. Mas, na verdade, o pavio não queimava. O que queimava era o combustível que estava dentro da lamparina. E no caso dos israelitas, da cultura judaica, eles usavam azeite, que alimentava o pavio para que o fogo não se apagasse. Só que com o uso demasiado, com muito tempo de uso, o azeite acabaria dentro da lamparina. As virgens prudentes, elas tinham lamparina, elas tinham azeite na lamparina e elas tinham pavio. Só que elas não tinham reserva. Elas não tinham nada guardado, elas não tinham uma história com Deus, eles não tinham um passado que os ajudasse a permanecer, porque elas nunca edificaram nada. Elas eram crentes de momento, eram crentes de um instante, eram os crentes de agora, não tinha passado, não tinha história e não tinha perspectiva de futuro. Eu quero te falar que Jesus está às portas para voltar para arrebatar a sua igreja. E quem são as virgens prudentes? As virgens prudentes são a igreja preparada para o arrebatamento. As virgens prudentes são a igreja que estão preparada para subir com o Senhor quando Ele voltar. Existem linhas de pregação que acham diferente. Existem aqueles que acreditam que o arrebatamento só acontece depois da grande tribulação, no final da grande tribulação. Outros acreditam que o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação. Outros acreditam que o arrebatamento, como eu acredito, que o arrebatamento acontece para marcar a abertura da tribulação. Eu acredito nessa tese. Por quê? Porque diz que o arrebatamento vai ser surpresa. Então, o arrebatamento tem que acontecer no momento em que ninguém está pensando nisso, que todo mundo está distraído realmente. Se eu espero o arrebatamento no meio da tribulação e eu já vi o anticristo manifestado, eu sei que são 3 anos e meio para o arrebatamento. Não tem falha. Se eu creio que é no final, eu sei que eu tenho 7 anos para o arrebatamento, assim, o anticristo se acender. Mas se eu creio que o arrebatamento ele marca a ascensão do anticristo, eu não tenho nada que me defina o momento que o arrebatamento vai acontecer. E é a forma que nós cremos, é a forma que nós estamos aqui esperando. Mas uma coisa eu sei, os que têm azeite na lamparina, os que não deixam a chama do Espírito apagar, os que não deixam a ação do Espírito Santo nas suas vidas saírem, os que não deixam de buscar a Deus, eles estão prontos a qualquer momento para o arrebatamento da igreja. E as outras 5 prudentes, elas não vão ser arrebatadas. Como nós cremos, elas vão entrar no período de grande tribulação. Essas virgens que não tinham azeite, elas vão sair para comprar azeite. Mas quando elas saírem, vai ser tarde demais, porque o noivo já veio e já levou a sua igreja escolhida. Mas a estes ainda resta uma expectativa na tribulação. Porque talvez eles consigam não negar a sua fé quando forem perseguidos pela besta ou pelo anticristo. Mas muitos não suportarão essa carga e nem essa perseguição. Eu quero te falar uma coisa. Coloca azeite na tua lamparina. Pare de correr atrás de tanta coisa como Marta fadigava por tantas coisas. E faça como Maria. Se prostra aos pés de Jesus. Se coloca aos pés dele. E encha a tua vida de azeite. Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus Cristo.